Olá, muito boa noite, muito bem-vindo ao Frente a Frente da Rede Vida de Televisão, direto dos estúdios de Brasília, nesta quarta-feira, em que o presidente Lula permanece internado em São Paulo, lá no Hospital Sírio-Libanês. Ele que foi submetido a uma cirurgia, ainda está na UTI, deve permanecer até amanhã. E aqui em Brasília, deputados, senadores e ministros tentam manter a rotina de trabalho. Muita movimentação no Congresso Nacional, muitas votações importantes por serem definidas e, especialmente, algumas áreas chamam a atenção. É a questão do corte de gastos, a reforma tributária e também a segurança pública. Para tratar de estes e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Alberto Fraga. Deputado, muito bem-vindo ao Frente a Frente. É um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, Denise. Obrigado, Zé Maria. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, né, Zé Maria? Muito boa noite. Assuntos não faltam para a gente tratar aqui hoje, né? Na vida de todos nós ali, a situação se afunila no final do ano e também aqui na política. O Congresso Nacional teve ali dificuldades para votar exatamente por desentendimentos sobre as emendas parlamentares. Esse dinheiro da emenda, 55 bilhões de reais, se transformou num grande ponto de debate político por aqui. E os deputados e senadores, naturalmente, não querem perder esse grande poder. Mas, olha, apesar de um ano com a eleição, foi um ano importante, foram votados projetos muito importantes. Será uma conversa muito boa com o deputado Alberto Fraga, tem uma vasta experiência, foi secretário de Estado aqui no Distrito Federal de Mobilidade, né? Está no 5º mandato de deputado federal e é uma pessoa que articula muito no Congresso Nacional, principalmente nesta área de segurança pública. Nós teremos agora, deputado, até por uma articulação do senhor, uma semana sobre projetos, né, que tenham como tema a segurança pública. Zé Maria, na verdade a gente vem tentando, lutando por isso há um bom tempo. E pela primeira vez se faz uma semana sobre projetos de segurança pública. A demanda é muito grande. É uma demanda, para vocês terem uma ideia, o Arthur Lira, quando me pediu, selecionamos 28 projetos para poder serem votados, mas assim, os mais consensuais, para não haver disputa. Ontem nós fizemos dentro desse clima. No segundo dia, que é hoje, eu já acredito que alguns projetos já são mais polêmicos e vai haver mais discussão. Tá? Mas a importância disso é que ontem aprovamos o Dia Nacional da Segurança Pública, dia 4 de setembro, e a Semana da Segurança Pública. Isso quer dizer que daqui para frente nós vamos ter sempre uma semana para discutir projetos de segurança pública. 3 projetos, inclusive do senhor, entram nesta pauta, né? A demanda é muito grande em segurança pública. Existe um debate aí sobre o atual índice de violência e a insegurança e a impressão é que é dificuldade da lei, é isso mesmo? Primeiro que a gente vive sob a égide de um decreto, né, que é o Código Penal, de 1940. Já começa por aí. O homem foi na lua... Tem que fazer uma reforma, né, do Código Penal, não é isso? Não, está lá parado. Nós estamos, inclusive, pedimos ao próximo presidente, essa bancada da Segurança Pública foi até ele, para pedir que o ano que vem ele faça... essa revisão, coloque em votação o que já está pronto para ser votado. Então, enquanto que o Código Penal é de 40, né, nós temos uma lei de execuções penais que já é muito moderna e que não é para ser aplicado seguramente no Brasil. Porque a gente vê que o preso, ao invés de ter deveres, ele tem muitos benefícios. Então, nós acabamos com a saidinha. Aí o judiciário diz que não, é direito adquirido, é só daqui para frente. Bom, já foi pelo menos uma vitória. O fato é que não dá para assistir calado esses presos que saem dos presídios e vão cometer crimes. Essa é a realidade. A gente convive com um sistema prisional, Denise, que tem 75% de reincidência. Então, se eu tivesse a caneta para resolver o problema da segurança pública, a primeira coisa que eu iria atacar era o sistema prisional. Eu acho que o preso ele tem que se recuperar. Agora, você tem que dar condições para ele se recuperar. Eu acho que você ensinar uma profissão para um preso, de pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, são profissões que no dia a dia aqui na nossa
no nosso convívio, a gente precisa e tem dificuldade em achar. E o preso vai lá, passa 5, 8 anos, sai de lá especializado, mas no crime. Não aprendeu uma profissão, não aprendeu absolutamente nada. Então, isso tem que ser revisto e encarado com muita seriedade. É uma pena que a esquerda não pensa dessa forma. Por falar o senhor falou em caneta, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que os policiais em São Paulo usem câmeras nos uniformes e que ela deve ficar ligada o tempo todo que o policial estiver em serviço. Qual a sua avaliação sobre o uso de câmeras? Isso funciona, não funciona? Qual é a sua posição a respeito? Primeiro ponto, quando o Estado coloca uma câmera de monitoramento no peito do seu policial, está dizendo que não confia nele. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ninguém é obrigado, de acordo com a Constituição, a produzir provas contra si próprio. Terceiro ponto, aí vem mais uma usurpação de função do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal não tem cabimento. Isso, para mim, interfere no Estado, num assunto que é inerente ao governador. Agora, em São Paulo, o próprio governador Tarcísio já declarou várias vezes que ele se arrepende, ele mudou de opinião em relação a essas câmeras. Ele considera que é importante até para a defesa do próprio policial. Veja bem, Denise, aí é onde não sei o que aconteceu, que ele mudou de opinião. Mas a opinião da grande maioria dos policiais, que são deputados federais, é totalmente contra. É claro que nós não podemos aqui defender o policial bandido, o policial que comete excesso, tem que pagar pelo crime que cometeu. Isso não tenha dúvida. Ontem nós aprovamos um projeto e eu usei como defesa exatamente isso. Falei, vocês querem colocar uma câmera no peito do policial. Muito bem. E nós aprovamos ontem o flagrante provado. O que é o flagrante provado? O cara comete um crime, um assassinato, e foi filmado. Foi filmado. Mas ele fugiu. A polícia não conseguiu prender ele naquele momento em flagrante. Ok? Mas aí, aquela imagem serve, quando ele for preso, aquela imagem serve de flagrante. Eu acho que é uma forma de você aumentar, dar instrumentos de trabalho para os delegados de polícia para elucidar crimes ou efetuar prisões. Entendeu? Então, a minha opinião sobre as câmaras é que não há necessidade. Não há necessidade. O que tem que se dar é estrutura para os policiais trabalharem, uma boa assistência jurídica e aquilo que ele cometeu o excesso, ele tem que ser responsabilizado. Hoje todo mundo tem uma câmara, todo mundo tem uma câmara. Isso que o senhor fala aí sobre valer a pena ser bandido, tem uma economia do crime e há realmente o cálculo ali, vale a pena fazer um assalto, vale a pena roubar um banco, isso aí o bandido faz essas contas. Tanto é que o crime migra de setor, vai para banco e depois volta para... Hoje o grande lance é o golpe. Sobre as câmeras, deputado, eu defendo a tecnologia para o policial. Então, quem tem que definir se usa ou não usa câmera e que tipo de câmera é o comandante da operação. Ele pode determinar, olha, nessa operação todos vão usar câmera e ponto. Concordo plenamente com você. Tecnologia. E não colocar uma coisa impositiva. Eu acho que você está... Nacionalmente? Eu acho que foge um pouco sai da órbita, né? Tem governador que já afirmou que não vai colocar. Por exemplo, aqui no DF... O Caiado mesmo falou que não coloca. Aí, se você vai olhar o grau de eficiência na segurança pública do estado de Goiás, oh, meu Deus do céu... Está dando show. Está dando show, entendeu? Está dando show. Aí vem alguém que quer atrapalhar. São Paulo, de repente, se transformou... No Goiás, o sistema estadual protege o policial. Sim, aí de quem fala mal de um policial para o governador. Exatamente. Já São Paulo, eu não sei o que está acontecendo, que virou-se uma campanha, nossa, maciça em cima do Guilherme Derrite. Veja bem, o que eu penso é o seguinte, eu sou pai, você é pai, Denise deve ser mãe, nós temos 3 filhos. Você, às vezes, não consegue dominar o gênio de um. Como é que querem que um secretário de Segurança Pública, numa instituição que tem
a Força Policial de São Paulo deve ter, por baixo, 150 mil homens. 162 ativos e inativos. Como é que você pode culpar o secretário de segurança? Maior que muitos exércitos aí de país. Não tem como você culpar o secretário, dizer que aquele policial que jogou o cara por cima pela mureta lá, a culpa é do secretário? Meu Deus do céu! Se o secretário tivesse dado ordem para isso, coisa que não deu e nunca vai dar, aí é uma coisa, mas então eu acho que existe alguma coisa por trás de tudo isso. E aí me perdoem falar, mas é que aproxima-se 2026, o Tarcísio é o nome que está sendo cogitado para ser candidato a presidente. Aí a campanha maciça em cima do estado de São Paulo, que é um estado rico, poderoso e que realmente não merece essas críticas incessantes sobre a segurança pública. Os melhores índices de homicídio, de combate ao homicídio, é São Paulo. São Paulo é um dos estados mais seguros, só perde para Santa Catarina, ele é o segundo. Olha, aí também é porque dilui no estado. Você lembra, Zé Maria, eu fui presidente da CPI do sistema prisional. Eu tinha uma imagem completamente diferente de São Paulo. Hoje eu te garanto que um dos melhores sistemas prisional do Brasil é São Paulo. Vamos tirar os presídios federais fora dessa conversa. O daqui de Brasília também é bom, né? Também é bom. E aqui eu estive com a governadora Celina Leão e ela me disse que ela é completamente contra o uso de câmeras nos uniformes. Ela disse que a polícia de Brasília não é uma polícia violenta, que tem não é necessário. Ela prefere que encha a cidade de câmeras para que haja um controle maior das ruas e dos ambientes, especialmente ali naquela área da esplanada dos ministérios e também da área do governo federal e do governo estadual. Londres foi a primeira cidade no mundo. Londres foi a primeira cidade no mundo que colocou mais de quase 1 milhão de câmeras em toda a grande Londres, né? É o maior grau de elucidação de crimes é Londres. Aí, veja bem, nós estamos falando de São Paulo, que querem culpar o secretário. Aqui em Brasília, é uma polícia especializada, muito, vamos dizer, com qualidade, mas teve um soldado que deu um tapa na cara de um eu acho que um motociclista, uma coisa assim. Aí nós vamos culpar o governador ou vamos culpar o secretário por isso? Uma atitude isolada, né? Esse policial precisa ser retirado da tropa e aí sim ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, coisa que hoje não existe. É um ponto muito interessante. Eu acho que isso é uma guerra. E toda guerra tem lado, meu lado é o lado da polícia. A polícia tem que ter credibilidade. E a polícia, quando entra na profissão, ele entra com um conhecimento de risco de vida. E o policial hoje tem um risco jurídico muito grande, né? E a pressão, isso que o senhor falou é interessante, e nós pagamos por uma falta de atenção na área psiquiatra, até do acompanhamento psicológico. Um dos projetos que deve ser votado hoje é exatamente isso. Vamos ver como é que a esquerda vai se posicionar. Um dos projetos, que é de minha autoria, é para criar um programa de vitimização. O policial que for vitimizado, a família tem que ter uma assistência. Hoje tem casos do policial assassinado, a viúva fica aí a ver navios e os órfãos desses policiais, né, não têm assistência. Então nós estamos, esse projeto, eu espero que seja aprovado para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver essa questão. Porque o número de suicídios dentro da polícia é muito alto. Muito alto. E no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Então, o que é que acontece? Aí eu apresentei um projeto de lei dizendo o seguinte: o policial que se envolver numa ocorrência com resultado morte, ele tem que imediatamente ter um acompanhamento psicológico. Ou alguém acha que é fácil você tirar a vida de alguém, você acha que não vai afetar o psicológico dessa pessoa? É evidente que vai. Mas nada disso se faz. Ao invés de preparar primeiro isso, não. Querem desconfiar do policial e tacar uma câmera no peito do policial, que até para urinar ou ir no banheiro, como é que vai fazer? Se ele não pode desligar a câmera. Até isso tem. É preciso discutir muito essa área, porque foi a grande preocupação durante a campanha municipal. Todos os municípios discutiram muito sobre segurança, então é preciso atentar.
Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e em seguida voltaremos aqui nos estúdios da Rede Vida, no Planalto Central do país, Brasília. Isso aí. Salve! Muito boa noite. É bom tê-lo aqui acompanhando Frente a Frente. Nós falamos de política e mostrando que as entranhas do poder, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. A política é assim, te leva, te traz e define a sua vida. Hoje, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o deputado Alberto Fraga, é daqui do Distrito Federal, está no 5º mandato, uma larga experiência. Foi coronel, né, deputado? Coronel Sim. da Polícia Militar, numa época em que não existiam muitos da área de segurança pública no Congresso Nacional. Deputado, por que houve esse aumento do número de deputados na área de segurança pública? Eu tenho a impressão que mais de metade da Comissão de Segurança Pública da Câmara é de profissionais da área, né? Na verdade, nós somos 38 deputados oriundos da segurança pública. Maior que muito partido. Maior né? que muitos partidos. Então, é a chamada bancada da bala, uma turma. Ontem mesmo. O senhor é coordenador, presidente? Eu sou o presidente dessa frente. Não é pejorativo falar bancada da bala, não é feio, não? É melhor ser da bala do que da mala. Não é não? Mas tem que ser de um ou de outro. Falam da bala porque ou é de uma, a gente de outra, trata de segurança pública, né? Então, fala em bala. Porque eu estou dizendo isso porque muita gente tem pruridos e tal, e fala de uma forma pejorativa, e eu sei que o deputado Alberto Fraga não se importa. Não incomodo com isso, não. Agora, a vantagem nossa lá, como disse a Denise, nós somos maiores que muitos partidos que tem lá. Na Comissão de Segurança Pública, são 40 deputados. 36 é da bancada da segurança pública. Vieram dessa bancada. Então, o que a gente quer, a gente aprova lá na Câmara, na Comissão de Segurança Pública. O governo não tem absolutamente nenhuma ingerência nessa comissão. Tanto é que a gente já convocou o ministro da Justiça por algumas vezes. As últimas vezes agora, nós aprovamos 21 requerimentos de convocação do ministro da Justiça. Então, isso mostra... Flávio Dino, então, já tinha uma cadeira cativa. Foi convocado mas o Flávio Dino, que é o grande cumpridor da lei, ele não foi. Ele foi convocado e não compareceu. É evidente que está respondendo uma ação sobre isso, de improbidade, crime de responsabilidade. Ele não foi nesse ano, né? Ele foi outros anos. Não foi quando era ministro da Justiça. Eu não era o presidente da comissão, não. Isso. Então, foi na gestão passada. Antes do Supremo. Ele era ministro da Justiça. A verdade, veja o absurdo. Ele disse que não ia, que tinha receio, porque os deputados lá andavam armados. Tinha medo de levar um tiro. Mas tem deputado que anda, né? Agora, essa semana, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o relator leu o seu relatório, foi isso, ele leu o relatório da reforma tributária e colocou as questões relacionadas, especialmente ali a balas e munições, né, armas e munições, no imposto do pecado, que é aquele imposto mais alto. Isso vai ser revertido na Câmara ou a tendência é ficar como está? Eu acredito que nós vamos reverter. Da primeira vez, nós ganhamos com uma larga maioria de votos. Que aí é onde se junta a frente parlamentar da agricultura com a frente parlamentar da segurança pública. Aí... já garante a maioria. Já garante a maioria, tá certo? E o que acontece? Não que eu defenda, porque eu defendo as armas, eu nunca defendi arma, eu defendo o direito de escolha da pessoa, isso fica muito claro. Então, esse imposto, cobrar os impostos que eles estão querendo nas armas e munições, se você vê a quantidade, o valor, o percentual, que hoje já é descontado nas armas, é mais de 80%. Então, chega a ser até bobagem o governo, né, com essa sanha desarmamentista, querer colocar isso. Aí é onde o que é que vai acontecer? Vamos supor que passe esse imposto do pecado. Sabe o que vai acontecer? O mercado negro. Quem quer uma arma, ou compra no mercado normal, legal, ou vai para o mercado negro. Como é que é hoje no Brasil? Como se faz para comprar uma arma? Hoje você tem que ir na Polícia Federal, cumprir aqueles requisitos, tem que ser maior de 25 anos, não pode ter antecedentes criminais, comprovar uma efetiva necessidade, é aí que a esquerda usou esse requisito. Né, é subjetivo, né? É muito subjetivo. Você chega lá e fala, eu quero uma arma porque
eu vou para a fazenda todo final de semana. Aí ele fala assim, não, isso não é necessidade. Não é necessidade. Ah, porque eu transporto valores. Não, aí você pode contratar uma empresa, entendeu? Então, essa foi a brecha que eles encontraram no Estatuto do Desarmamento para impedir que o cidadão, cumpridor dos seus deveres... Ô, gente, vamos ser claros. Mas para comprar arma precisa ter autorização? Precisa. Aí a Polícia Federal te dá autorização, você vai na loja, compra a arma. Tem que registrar essa arma. Essa arma é registrada. Quando a arma sai da loja, ela já sai com tudo pronto. Às vezes você pode fazer o inverso, você compra a arma, fica lá, você não pode pegar a arma de imediato. Aí começa a correr, né, o trâmite administrativo. Então hoje, para se comprar uma arma, já é um pouco difícil. É um pouco não, é muito difícil. E muita gente não compra, porque não tem recursos. Tem que fazer um curso de tiro de uma semana, né? Tudo isso para você poder adquirir uma arma de fogo. E quando você endurece mais ainda, o cara que quer uma arma, ele vai no mercado negro. Vai lá na Feira do Rolo, ali em Brasília, que você compra lá um revólver, uma pistola. Mas é crime. Está cometendo um crime. É uma questão tão óbvia, gente. Denise, quem quer cometer crime, quem quer uma arma para cometer crime, ele vai comprar essa arma e deixar o CPF lá, tudo, endereço, tudo? Não vai, gente. As armas do crime são as armas ilegais, são as armas que entram... Você vê a quantidade de fuzil que tem em São Paulo. A maioria é importada. O Brasil não produz aqueles fuzil. De onde vem esses fuzis? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas... Teve um crime nessa semana aí com o uso de fuzil, que é uma raridade aqui, né? Foi da capitão de Mar e Guerra, lá da Marinha? Não, aqui em Brasília... A tentativa de assalto, né? Contra um caminhão carregado de eletrônicos e drogas. Não, eletrônico não, era maconha mesmo. Era maconha. A maconha dentro dos eletrônicos. Algumas caixas que eles abriram, eu vi a maconha direto lá. Tanto é que o motorista... E usaram um fuzil, que é raro aqui, né? Aqui não... aquilo ali ou veio de Goiás ou veio do Rio de Janeiro. O crime organizado já está com braços aqui no DF? Eu acho que sim. Não com a mesma exposição que tem o do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc. Mas eu acredito que sim. Agora você veja, antigamente... Fuzil pode ser um sinal disso? Pode ser. Antigamente a gente só tinha duas facções criminosas, que era o PCC e o Comando Vermelho. Hoje, cadastrados, já tem 88 facções criminosas. Eu sabia de 64, já tem 88. 88. Eu conversei... Porque umas se aliam com as outras, né? Também. E vai criando nomes e tal. Então, isso é um absurdo. Então, dentro do presídio de Brasília, eu esqueci o nome. Cavaleiros, não sei, tem. Aqui tem, mas sob controle, né? Monitorado. Ontem nós aprovamos um projeto de monitoração das facções criminosas. Como vai fazer? Não sei. Né? Aprovamos também, vamos aprovar hoje, o bloqueio de celulares nos presídios. Até hoje, desde que começou esse assunto, até hoje a gente não conseguiu aprovar um bloqueio, porque não vai prejudicar os moradores. Mentira! Eu fui em presídio em São Paulo, que daqui para lá o celular não fala. Você passava para cá, funcionava normalmente. Então tem como fazer. O que falta, na verdade, e aí eu não tenho nenhum constrangimento em dizer, o que falta para combater a segurança pública é coragem, vontade política. Pois é, coisa aqui que mesmo, não acontece. sabe que o senhor mesmo falou agora da Feira do Rolo, não é só ir lá e fazer uma batida e tirar tudo? Mas desde que eu era tenente, que essa Feira do Rolo continua. Pois é, por que não vão lá? Não dão batida lá todo final de semana até acabar? A polícia vai lá, dá batida, mas na semana seguinte ele aparece de novo. Lá tem tudo, Feira do Rolo. O que você quiser, você compra lá. Em São Paulo tem também. No Rio de Janeiro tem também. Em toda a grande capital tem. Então, a Cracolândia é uma Feira do Rolo. Na sua percepção, da sua experiência lá como profissional da área de segurança pública, o senhor foi tenente, saiu da academia, foi tenente, chegou a coronel, e hoje, o que aconteceu com o crime? Ele recrudesceu ou está a mesma coisa? Não, o crime aumentou. Mas por que aumentou?
eu falei no início do programa, você tem um sistema prisional que não recupera ninguém. Eu digo para você que de cada 10 presos que saem do presídio, de 7 a 8 voltam para o presídio. Eu acho que a polícia está enxugando gelo. Você já percebeu que quando se prende um bandido, quando você puxa a ficha preguiça... Várias passagens. Várias passagens. Ah, estava preso, está no saidão, está na condicional. Nós temos que entender de uma vez por todas que quem comete um crime tem que pagar pelo crime. Não é você ler um livro e diminuir um dia da pena. É você trabalhar, diminui... Tem que acabar com isso. Então, no meu tempo... E o que deve ser feito na sua avaliação para reduzir? Revisar a lei de execuções penais. Eu concordo que o preso tem que trabalhar. Sempre defendi o trabalho para o preso. Sempre defendi. Porque o que vai recuperar este homem é exatamente esse trabalho. O que é que acontece no nosso país? Muitas vezes o preso sai do presídio, cumpriu lá 10 anos, não aprendeu nada, aí ele sai, sociedade que quer que ele trabalhe, mas é a mesma sociedade que não dá emprego para ele. Ele tem lá uma mulher e um filho para cuidar. Procura emprego, não acha. O que é que ele vai fazer? E é atrás dos companheiros, né? Vai roubar, vai assaltar, aí é preso, volta para o presídio. Então, é esse elo aí que não está dando certo. Nós temos que dar um jeito, o sistema prisional. Eu coloquei agora de emenda para o Ministério da Justiça 40 milhões, viu, Flávio Dino? 40 milhões, pode investigar, lá para o sistema prisional, para poder criar cursos de capacitação para o preso. Agora, também não é uma questão de educação para evitar que esses jovens acabem no crime? Com essa juventude que a gente está aí, eu escuto isso, que educação é a solução, desde que eu tinha 10 anos de idade. É claro que um país educado é um país que não comete crimes, mas o que não se justifica é um país como o Brasil, que é uma potência econômica no mundo, de 163 países que foi pesquisado recentemente sobre a violência, o Brasil é o 131º. De 163, o Brasil é 131 em violência. Na América do Sul, a gente só perde para Venezuela e Colômbia. Nós estamos atrás de Argentina, Paraguai, Chile e por aí vai. Quer dizer, não se justifica. Não se justifica. Então você tem que... Aí culpam a polícia. Não. Da Maria, a polícia atua nos efeitos da criminalidade. Quando chega na polícia que já não deu certo. O que está errado, atrás, então, né? o judiciário? O judiciário é o maior responsável por esse índice esse aumento da criminalidade. Mas os juízes pela dizem impunidade. que seguem a lei, né? Seguem a lei, mas a audiência de custódia, que foi uma aberração que fizeram na legislação penal, mais de 60% dos presos em flagrante são colocados em liberdade no dia seguinte. E aí, tem tempo de eu falar uma sentença que eu li recentemente? Pode falar. Então tá, o juiz estava analisando lá um traficante. Na hora de aplicar a sentença para o traficante, o tráfico de droga e armas, porte ilegal de arma. O ministro do STJ disse que não podia apenar o porte ilegal de arma porque a arma era o instrumento de trabalho do traficante. Durma com um barulho desse, entendeu? E o outro caso, que um juiz liberou um cara com 420 quilos de cocaína. Ô, gente, o judiciário está demais. O DF é mesmo essa ilha da fantasia e tem uma segurança muito maior? Olha, eu digo que aqui a segurança é melhor por uma razão muito simples. Se combate muito a questão da polícia civil que não elucida crimes, né? E é um percentual muito alto, que no Brasil, mais de 80% dos crimes não se chega à elucidação. Brasília, o Distrito Federal nos orgulha muito que tem mais de 70% de elucidação. É exatamente o oposto da média nacional. Então isso nos orgulha muito e inibe o crime. Quando você comete o crime e não é preso, você continua praticando. Mas quando você sabe que vai ser preso, você não faz o crime. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e eu convido você a permanecer aqui conosco no Frente a Frente,
Voltamos em 2 minutos com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Alberto Fraga, ele que é do PL do Distrito Federal. Voltamos em 2 minutos. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, deputado Alberto Fraga. No primeiro bloco e no segundo a gente falou muito de segurança pública, das perspectivas de votação ali, esta e na próxima semana, na Câmara dos Deputados. Mencionamos também a reforma tributária. E agora, nós vamos entrar, deputado, eu quero entrar um pouquinho na questão política. O senhor falou que todo esse ataque, toda essa questão relacionada aí à segurança pública em São Paulo está diretamente relacionada com o fato do governador do estado, Tarcísio de Freitas, ser o nome para a presidência da República. Caso o presidente Bolsonaro, o senhor não mencionou isso aqui, eu já estou colocando por minha conta, porque o ex-presidente sempre diz isso. O plano A, B e C sou eu. Ele não menciona outro possível candidato. Como é que está essa questão? O senhor acha que é Tarcísio que vai disputar? Bolsonaro consegue a elegibilidade? Olha, eu, por ser amigo do Bolsonaro há 42 anos, o meu compromisso, se for candidato a presidente, é com ele, Jair Messias Bolsonaro. Se ele não for o candidato, meu compromisso é com Ronaldo Caiado. Mas se eu fosse o Tarcísio, com um governo bom que ele está fazendo em São Paulo, e eu já ouvi ele dizer que 80% dos melhores projetos que ele fez em São Paulo só vai se executar no mandato seguinte, eu não sairia candidato à presidência, tá certo? Então, é claro que todos nós esperamos que o ex-presidente Bolsonaro se torne elegível, mas hoje, diante da legislação, ele continua inelegível, né? Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. E, na verdade, a direita vai ter muitos candidatos, pode ter certeza. Eu acho que vem o Ratinho, o Ratinho governador Júnior, do Paraná, que é do PSD. Né? Olhe lá se o Zema também não vier. Caiado vem de qualquer jeito, já disse. Agora, Caiado, o senhor está falando do Caiado, mas essa semana a gente teve aquele pedido lá de inelegibilidade do governador. Foi aprovado hoje. Pois é, por causa da história lá da campanha, que ele teria feito uma reunião no Palácio, pediu votos para os funcionários. Como é que fica isso? Ele consegue ser candidato numa situação dessas? Tudo isso é um jogo político. Eu tenho certeza que na segunda instância isso vai cair. Não tenho dúvida nenhuma. O Caiado é um cara sério, o Caiado é uma pessoa muito correta, durão, mas é um cara que eu convivi com ele, aliás, desde o primeiro mandato. Nós fomos deputados, chegamos juntos no Congresso, né? Como em 98. Então, eu conheço bem o Ronaldo Caiado. Eu acredito que ele é um cara que não vai cometer esses deslizes. Como está na imprensa hoje, está na mídia, dizendo que ele está condenado, e o Sandro Mabel, foi no TRE cassado. De Goiás. Ainda tem mais uma instância que haverá um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. O que aconteceu lá é que o governador Ronaldo Caiado recebeu o Sandro Mabel no Palácio, né, fez uma solenidade de apoio a Sandro Mabel, e isso está sendo entendido primeiro pelo Ministério Público, agora pelo TRE, como um uso, né, de um Zé Maria, se isso realmente valer, vai ter que caçar muitos governadores. Pois é, mas a minha pergunta governadores. A minha pergunta vai nesse sentido, quer dizer, a impressão que eu estou é que está acontecendo uma judicialização muito grande. Sim. Vejo que muitos prefeitos pelo país estão com problemas. Com certeza. Diante dessa decisão de primeira instância, no estado de Goiás, os adversários políticos vão começar a procurar qual foi o governador que recebeu, que muitos receberam, muitos receberam. E eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida que isso vai cair na segunda instância. O prefeito atual recebendo o candidato, isso aí pode configurar um uso de... Então, aí onde vem o que foi falado inicialmente, a campanha de 2026. Esses nomes que verdadeiramente são competitivos vão começar a sofrer pressão, né? Você está se despontando. O senhor sofreu aqui, né? Sim, eu sofri. Ações judiciais muito fortes. Eu era candidato a governador, estava em primeiro lugar na pesquisa, faltando 4 dias para a eleição, eu sofri uma condenação
que depois eu fui absolvido por unanimidade, né? Então, isso não pode acontecer, essa judicialização no processo eleitoral. Isso é muito ruim e o Brasil está ficando contumaz em fazer esse tipo de coisa. E a questão do financiamento de campanha? Eu já ouvi falar que talvez há um grupo no Congresso querendo voltar com o financiamento das empresas, financiamento privado. O senhor acha que retoma? Eu acho ruim. Eu não sei se retoma ou não, mas eu acho ruim. Porque aí é onde vem aquela situação de quem tem o poder econômico, a possibilidade de ganhar é muito maior do que quem não tem. E quando você tem as regras atuais, parte-se da premissa que todos são iguais, tá certo? Então, as doações são altamente fiscalizadas, então eu acho que tem que aprimorar mais ainda as regras atuais e não voltar para uma coisa que a gente sabe que vai ser problemática. Deputado, eu sigo o senhor há muito tempo aqui, acompanho o seu trabalho, né, na cobertura diária da política e sinto que o senhor, nesse mandato, está meio assim decepcionado com a política. O que fez o senhor ficar assim decepcionado com a política? O que aconteceu? Primeiro, a Câmara está muito diferente, né? Durante a pandemia, criaram um instrumento chamado Infoleg, que o deputado vai presencialmente, dá presença no plenário e some. E ele vota de onde ele quiser. Em casa, no hotel, no motel, aonde ele quiser ele vota. Entendeu? E isso esvaziou o plenário. O debate, o trabalho diário. Antigamente a gente tinha 300 deputados ali discutindo, debatendo aquela coisa, né? A gente divergia das ideias. Havia uma efervescência no plenário, né? Divergia das ideias, mas se respeitava. Hoje não, hoje a coisa está diferente. Então, eu confesso que eu tenho, me chamam de decano, mas eu não sou tão antigo lá dentro do Congresso. Já tem gente lá que tem 8 mandatos, eu estou lá, né, no meu 5º mandato. Mas eu confesso que o desânimo pela atual conjuntura é muito grande, né? Agora que deu uma forcinha com esses projetos da segurança pública e tal, mas ontem eu até brinquei e falei, tá vendo? A bancada da bala é que está presente aqui, ó. Pela primeira vez nós contamos mais de 40 deputados no plenário. Olha só, 40 em 513. Os outros estavam no telefone. Os outros estavam votando pelo telefone. Estava tudo eu já falei, é engraçado que eu já falei que presidente, acabe com esse tal de Infoleg. Falei para o presidente. Mas ele disse o quê? Quando o senhor falou com o senhor falou com o Hugo Mota, né? Falei com o Hugo Mota. Falei, Hugo, traga o parlamento de volta. Então, o que está se estudando fazer é na segunda-feira, que nunca teve mesmo tanta votação, pelo Infoleg. Na terça-feira, misto, né? Semipresencial. E na quarta-feira, presencial. Obrigado, todo mundo está no plenário. Nós temos que voltar a ter aquele clima. Né? É o mínimo que a gente pode fazer. Porque senão a pessoa fica aí pelo mundo afora. Agora, alguns colegas vão ficar com raiva, mas eu não tenho problema com isso. Eu sempre falo o que eu penso. Então, eu acho que esse sistema prejudicou os debates. É diferente, né? É diferente. Prejudicou os debates. Né? Porque as pessoas não conseguem. Ali, quando está naquele momento lá de votação, aquela agitação no plenário, um deputado puxa o outro pelo paletó, mas não é para bater, não, gente. É para chegar e fazer. Vem cá, vamos fechar um acordo aqui, olha, tem esse pedaço do texto, tem aquele. Aí o outro fez cara feia, já pergunta o que foi. E nessa questão ali, no Infoleg não existe isso. Ontem nós revivemos essa parte. Os projetos que estavam lá, o deputado, o relator, chamava lá o pessoal, conversava, muitos textos foram acertados lá no plenário. Quer dizer, o parlamento é isso, né? Tem que ter esse tipo de coisa. Ontem, realmente, a gente reviveu aquela situação. E eu brincava, tá vendo? Quem está aqui é a bancada da segurança. Tinha muitos deputados ontem. O pacote de gastos, de corte de gastos, passa, deputado? Se depender do meu voto, não. E o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que está uma confusão. O Rui Costa, né, ministro da Casa Civil, tenta pela segunda vez mexer no fundo. Eu Como acho é que vai ficar? O Distrito Federal está sendo... Tem que explicar aqui que o Fundo Constitucional é um fundo que reserva recursos para a saúde, educação e segurança pública do Distrito Federal, porque aqui é um trabalho para os poderes, né?
Então, isso se justifica. Na verdade, a União... Qual o valor do fundo? Nós hospedamos, acho que está em torno de 20 bilhões, né? Nós hospedamos mais de 200 embaixadas, hospedamos a União e a segurança da União. Então, Brasília não tem indústria. E essa lei federal que eu tive a oportunidade de votar em 2001, criando o Fundo Constitucional... No governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique. E foi exatamente no final do governo dele. Foi uma das últimas... Foi. Nós votamos. Atos dele. Por quê? Porque Brasília só vivia com o Pires na mão. Os governadores de Brasília constantemente estavam lá no palácio pedindo dinheiro. Então, o fundo foi criado para custear a segurança pública. Depois veio uma emenda constitucional que colocou de forma secundária saúde e educação. Só pode pagar salário da Polícia Militar. Então, uma coisa que é bom que o telespectador entenda. O Fundo Constitucional de Brasília é para custeio, pagamento de salários, etc. Aí quiseram comparar com os fundos de desenvolvimento regional, que são criados para investimentos, nada a ver com o Fundo Constitucional. Se conseguirem, eu não acho que não vai conseguir, se conseguirem reduzir o Fundo Constitucional de Brasília, nós vamos ter um caos na segurança pública, na saúde e na educação. E hoje nós nos orgulhamos demais dessas três áreas. O porquê que o governo federal tem essa vontade de querer prejudicar o Distrito Federal, eu não entendo por quê. Eu não entendo. Não sei se vocês viram a opinião do Michel Temer. Você viu? Defendendo o Fundo Constitucional. Hoje Brasília paga o maior salário para a polícia? Nada. Já foi esse tempo. Já foi esse tempo. Hoje Brasília deve ser a 12ª. A civil ganha bem, né? Não está também mais, já ganhou quando tinha paridade com a federal. Isso. Quando eles perderam essa paridade, né? Hoje, inclusive, os salários da civil e da militar estão... Mais ou menos? São parelhados. Estão parelhados. Além do Fundo Constitucional, tem a questão também do BPC, o benefício de prestação continuada, que muda a forma como é concedido ali, né? Que há uma tentativa de reduzir, inclusive, o alcance desse benefício. E houve muita reclamação, inclusive, do PT. O senhor acha que isso passa ou vai ter ali uma modificação? Eu espero que não passe. O governo fica querendo mexer com o BPC e vai atingir os aposentados, aquelas aposentadorias especiais. É só o presidente Lula parar de viajar, da dona Janja parar de viajar, que vai fazer uma boa economia. Ô, deputado, agora o presidente está internado, ele não tem nem como viajar, está na UTI. Então, já não está viajando. Vamos ter uma economia, então. Vai ter uma economia. Desejo até que ele melhore e volte o mais rápido possível. Estão dizendo que não vão voltar aos projetos porque ele está hospitalizado. Desejo o retorno dele o mais rápido possível. O que eu quis dizer com as viagens é que o governo está gastando muito mais do que tem. Só se deve colocar o chapéu onde se alcança pegá-lo de volta. Então o governo tem que diminuir a gastança, não é só de viagem, não. Basta ver o rombo que tem nas estatais. Basta ver. Aí eu não gosto de fazer comparativo, mas veja no governo Bolsonaro, que deu lucro e agora tem um rombo de 51 bilhões. Como é que explica isso? Principalmente os Correios. Principalmente os Correios. Deputado, é uma conversa muito boa, um assunto que o senhor domina muito bem, que é a segurança pública. Muito obrigado por estar aqui no Frente a Frente, deixando lá a sua agenda. Eu sei como é que é a agenda da quarta-feira de um parlamentar. Muito obrigado. É muito complicada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar no meio de dois amigos e eu estarei sempre à disposição de vocês. Isso, então o senhor volta mais vezes aqui, porque este é um assunto que acompanha, né, todas as nossas demandas para viver melhor. E aqui, como sempre, a minha parceira, Denise Rotenburg, né, Denise? Boa noite. Boa noite, Zé Maria, boa noite, deputado, e boa noite para você que esteve aqui com a gente até agora. Muito obrigada pela companhia, até a semana que vem. Isso, até a semana que vem. Olha, a política é assim, vai e volta, e este é um momento de debates aqui, de conclusão do processo. Os deputados e senadores saem em recesso na semana que vem, a partir do dia 22, e só voltam aí em fevereiro, já para a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado Federal.
Eu queria agradecer muito o seu acompanhamento aqui do Frente a Frente e saiba que a gente traz aqui para você os principais fatos e ações da política para que você entenda e tenha a sua ideia. Muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida. É isso aí.